beleza? Aqui é Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre a adição de números decimais, onde eu irei fazer 4 videoaulas. Essas 4 videoaulas eu irei ensiná-los como resolver as operações fundamentais da matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão através de números decimais, ou seja, muitas pessoas elas se confundem na hora de utilizarem uma dessas operações com números decimais. E eu irei fazer 4 videoaulas sobre cada operação fundamental da matemática. E nesta primeira videoaula eu vou ensiná-los sobre a adição de números decimais, onde eu vou ensiná-los como somar números decimais. Para que vocês possam entender, aqui vai uma definição mais exata. Bom, os números decimais possuem regras específicas para serem utilizados nas 4 operações fundamentais da matemática. Por quê? Porque os números decimais, eles possuem algumas regras para que eu possa resolvê-los utilizando adição, subtração, multiplicação e divisão. E nesta aula eu vou ensiná-los como fazer a adição de números decimais, ou seja, como somá-los. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai o primeiro exemplo. Bom, aqui eu tenho dois números decimais, 2,7 mais 7,84. Bom, sendo dois números decimais, então eu vou somá-los. Tem o sinal de soma. Primeiro, vamos agrupá-los, ou seja, colocar um embaixo do outro, ou seja, 2,7 em cima de 7,84. Fazendo isso, eu tenho o sinal de mais com uma reta embaixo. É uma regra fundamental para que você possa somar. Você sempre usa isso. Bom, agora vem a próxima regra. Bom, para que eu possa somar números decimais diretamente, eu devo ver se os dois números eles possuem a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Se eles possuírem a mesma quantidade, então eu posso somá-los diretamente. Só que se não possuírem, se um tiver mais e o outro tiver menos, eu devo igualar o mesmo número de casas do número que tem menos para o número que tem mais. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho os decimais, 2,7 e 7,84. Só de perceber, eu sei que o 7,84 ele tem duas casas depois da vírgula. E o 2,7 ele tem uma casa depois da vírgula. Então, o 2,7 ele tem uma casa a menos que o 7,84. Então, eu preciso igualar o 2,7 com a mesma quantidade de casas para 7,84. Para isso, eu tenho uma regra fundamental para que eu possa usar. Bom, todo número ele tem um número escondido, ou seja, um número que não aparece, seja inteiro ou decimal. Este número é o zero. O zero ele é escondido infinitamente, pois eu só vou usá-lo em certas ocasiões, ou seja, aqui eu tenho 2,7. Bom, eu posso considerar que no lado do 7 eu tenho um zero, porque este zero ele é escondido. E eu posso representá-lo para eu igualar a mesma quantidade de casas que 7,84. Colocando o zero do lado do 7, eu não vou ter 2,7, eu vou ter 2,70. Sendo assim, eu tenho a mesma quantidade de casas depois da vírgula que 7,84. Então, eu tenho uma igualdade entre as casas depois da vírgula dos dois números decimais. Tendo isso, eu posso somá-los diretamente. Então, vai ser 2,70 mais 7,84. Fazendo isso, eu tenho uma outra regra. Eu tenho que deixar vírgula debaixo de vírgula. Ou seja, as vírgulas elas precisam estar na mesma posição, porque casas decimais elas possuem a mesma ordem. E eu devo deixar vírgula debaixo de vírgula. Fazendo isso, eu vou resolver a adição, ou seja, a soma. Só que eu vou somar valor por valor, ou seja, primeiro eu vou somar da direita para a esquerda. Ou seja, o 0 mais o 4, o 7 mais o 8 e o 2 mais o 7. Bom, vamos lá. 0 mais 4 dá 4. 7 mais 8 dá 15. Só que aqui eu só vou colocar o 5, porque o número 1 ele vai para a próxima coluna em cima do 2. Então, eu vou ter 2 mais 7 é 9, mais 1 é 10. Pronto, então eu achei o valor final, 10,54. Então eu posso dizer que 2,7 mais 7,84 é igual a 10,54. Bom, vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui eu tenho 10,8 mais 2,57. Bom, aqui eu tenho dois números decimais e eu tenho uma soma entre eles.
Fazendo tudo isso, eu vou fazer a soma. Então, primeiro, para que eu possa somar, eu vou pegar os dois valores e eu vou agrupá-los, ou seja, colocar um debaixo do outro. Ou seja, colocar o 10,8 em cima do 2,57. Só que, como eu havia falado, para que eu possa somá-los depois que eu faço esse agrupamento, eu devo ver se os dois valores eles possuem a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Possuindo a mesma quantidade de casas, assim eu posso somá-los diretamente. Porém, se não possuir, eu preciso igualar o mesmo número de casas para tais valores. Fazendo isso, só de perceber, eu posso dizer que o 2,57 ele tem dois valores, ou seja, duas casas depois da vírgula. E o 10,8 ele tem uma casa depois da vírgula. Então, o 10,8 ele tem uma casa a menos que o 2,57. Então, eu devo igualar o mesmo número de casas do 10,8 a 2,57. E para fazer isso, eu vou fazer a regra que eu havia explicado a vocês antes. Todo número, sendo inteiro ou decimal, ele possui um número escondido, que é o zero. O zero é um número escondido infinitamente que eu posso representar em um determinado número, onde eu vou usá-lo em certas ocasiões. Aqui no caso eu vou usar para eu igualar a mesma quantidade de casas depois da vírgula para eu somar os dois valores decimais. Ou seja, eu vou colocar um zero do lado do 8. É como se eu tivesse um zero, pois ele está escondido. Fazendo isso, eu vou igualar a mesma quantidade de casas que 2,57, pois não vai ser 10,8, vai ser 10,80. Bom, tendo os dois valores com o mesmo número de casas depois da vírgula, eu posso somá-los diretamente. Só que eu vou somar valor por valor, ou seja, 0 mais o 7, 8 mais o 5, o 0 mais o 2 e o 1 mais nada. Só que devem lembrar, eu sempre coloco vírgula debaixo de vírgula, porque a ordem dos decimais devem estar na mesma ordem, vírgula debaixo de vírgula. Fazendo isso, vamos somar, sempre da direita para a esquerda. 0 mais 7 dá 7. 8 mais 5 dá 13. Só que aqui eu coloco um 3 e eu passo o número 1 para a próxima fileira em cima do 0. 0 mais 2 é 2, mais o 1 que sobrou do 13 é 3. E o 1 mais nada dá 1. Pronto, eu achei o valor final. Então eu posso dizer que 10,8 mais 2,57 é 13,37. Bom, galera, agora vamos para o último exemplo. Aqui eu tenho 14 mais 12,358. Bom, aqui vocês podem notar que eu tenho um número inteiro e um número decimal. Um número inteiro é o 14 e o número decimal é o 12,358. Bom, primeiro, vamos agrupar os dois valores na soma, ou seja, colocar um embaixo do outro. Ou seja, 14 em cima de 12,358. Fazendo isso, eu coloco um sinal de mais e uma reta. Assim eu vou poder representar a soma entre esses dois valores. Bom, após isso, vocês devem lembrar. Se esses dois valores decimais possuírem a mesma quantidade de casas depois da vírgula, então eu posso somá-los diretamente. Só que se eles não possuírem, eu devo igualar a mesma quantidade de casas para cada valor decimal. Ou seja, aqui eu tenho 14 e o 12,358. Só de vocês perceberem, o 12,358 ele tem 3 casas depois da vírgula. E o 14 ele não tem nenhuma casa depois da vírgula, porque ele é um número inteiro. Então, para isso, eu devo igualar o 14 à mesma quantidade de casas que 12,358, que tem 3 casas. Bom, primeiro vamos utilizar a regra que eu havia falado antes. Ou seja, todo valor numérico possui um valor desconhecido, um valor escondido, que no caso é o zero. O zero ele é escondido infinitamente para determinados valores, onde eu vou utilizá-lo em determinadas ocasiões. Aqui no caso eu vou utilizar uma certa quantidade de zeros para eu igualar os dois valores com mesmas casas decimais depois da vírgula. No caso, eu tenho que igualar o 14 3 casas depois da vírgula, porque assim eu vou ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula do número 12,358. Então, do lado do 14, é como se eu tivesse 3 zeros, pois eles estão escondidos. Então, eu vou colocá-los em evidência. 3 zeros. Colocando os 3 zeros, então eu tenho a mesma quantidade de casas
depois da vírgula igual ao 12,358. Então, agora que temos os dois valores com as mesmas quantidades de casas depois da vírgula, eu posso somá-los diretamente. Mas lembre, eu tenho que deixar vírgula debaixo de vírgula, porque os números decimais possuem uma ordem exata, que eu devo deixar vírgula debaixo de vírgula. Então, vamos somar. Vamos somar valor por valor, começando da direita para a esquerda, ou seja, 0 mais 8, 0 mais 5, 0 mais 3, 4 mais 2 e 1 mais 1. 0 mais 8 dá 8, 0 mais 5 dá 5, 0 mais 3 dá 3, 4 mais 2 dá 6 e 1 mais 1 dá 2. Pronto, eu achei o valor final. Então eu posso dizer que 14 mais 12,358 é 26,358. Bom, galera, aqui nesta aula vocês podem ter entendido que, para que eu possa somar dois valores decimais, primeiro, eu devo identificar os valores e ver se eles possuem a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Se eles possuírem, assim eu posso somá-los diretamente. Mas se não possuírem, eu devo igualar a mesma quantidade de casas para os dois valores, pois se eu igualar, assim eu vou poder somá-los diretamente, sempre somando um valor por valor, sempre começando da direita para a esquerda, ou seja, sempre começando da casa da unidade. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.